E aí, Gus, aqui, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender a mexer com o FET, utilizando o FET para consumir APIs, um negócio extremamente importante no mundo do desenvolvimento. Vamos fazer isso com JavaScript e também utilizando o .den e o async await. Então aprende de uma vez por todas a usar essa brincadeira. E nós vamos fazer isso aqui com uma API do Rick and Morty. Olha que beleza, né? A gente sempre tem alguns exemplos de APIs. Eu vou usar essa API aqui que traz uma diversidade de valores dos personagens, que episódios que eles participam e tal, muito legal. E aí, olha só o que no fim das contas vai acontecer. Eu vou colocar aqui, ó, qual personagem que você quer. Eu quero o personagem 6, vai. Eu clico no vai, ele traz aqui para mim o objetão lá daquela API, trazendo todas as informações desse personagem, que é o personagem 6, e traz aqui embaixo também a foto de qual personagem que é. Vamos colocar aqui o 1, que é o Rick Sanchez. Ele aparece em um monte de episódios. Olha a carinha dele aí. Então, solta a vinheta e bora codar. Muito bem, é sempre importante quando a gente vai trabalhar com APIs, a gente dá uma olhadinha na documentação. Aqui na descrição do vídeo tem o link dessa API aqui, mas se você quiser digitar é rickandmortyapi.com. Essa API ela é gratuita para poder a gente brincar um pouquinho e aprender as bagaças. Então tá aí, ó, dentro aqui de Docs, a gente vai ter toda a documentação de como pegar os personagens, quais são os resultados que trazem aqui pra gente, dependendo da tecnologia que você for utilizar e assim por diante. Aqui nós vamos utilizar REST, né? Então a gente vai pegar essa base aqui, que é o nome da nossa API, e vamos trabalhar também com JSON, né? Que é, no fim das contas, aí o arquivo JSON é de objeto JavaScript, JSON Object Notation, né? E aqui dentro a gente vai brincar bastante. Então, vamos lá, ó, por exemplo, ó, Character Schema. Então aqui eu tenho todas as propriedades, né? Porque no fim das contas, cada personagem vai me trazer um objeto. E esse objeto tem ID, que identifica lá o personagem, o nome, status, a espécie, enfim. Tem a imagem, né? Que é a foto, que a gente vai fazer aparecer ali pra gente também. A URL, que a gente chama de endpoint. Vou explicar isso aqui para você também. Enfim, uma opção de coisas aqui e dá para a gente fazer o conceito todo de consumo de uma API com essa API aqui específica do Rick and Morty, que vai funcionar para qualquer outra. E vamos embora. Olha só. Aqui eu já tenho o arquivo HTML o mais básico possível aqui já pronto. Ele vai fazer só isso aqui, ó. Ele vai trazer para mim um campo de input do tipo number, olha só, input do tipo number aqui dentro de um formulário, onde eu vou capturar aqui o ID, né? Vou clicar nesse botão vai, que é esse aqui, ó, botão btn go. Cliquei, ele vai fazer a requisição na API, vai trazer o objeto aqui para mim e a imagem também. Então, dentro dessa pega, a gente vai ter aqui a tag pré, que é utilizada bastante para isso, para que a gente consiga trabalhar com uma forma mais bonita de visualização de objetos. Vou mostrar para vocês aqui também a diferença que é fazer dessa forma, dentro dessa tag aqui específica. E uma tag img em branco aqui, sem imagem nenhuma, que no fim das contas a gente vai alterar aqui o source, né, a fonte da imagem, e aí vai aparecer a imagem do objeto ali do personagem. Beleza, aqui no meu arquivo JavaScript, eu já tenho... Aqui eu não estou usando nada de CSS, esse é só o primeiro vídeo. Eu vou continuar esse vídeo depois, e aí para deixar mais bonitinho, fazer algumas buscas aqui interessantes. Só o começo da brincadeira. Tenho aqui 4 capturas de elementos. Então aqui eu fiz a captura do elemento Character ID, né, que é aquele elemento onde ele vai pegar aqui o input. Então eu vou colocar aqui, o meu usuário vai colocar qual que é o input, qual que é o ID, captura esse valor e esse valor vai me ajudar a criar o meu endpoint para poder fazer a requisição lá na API. Então eu já capturei ele aqui. O outro é a captura do botão, né? A hora que eu clicar nesse botão, eu vou fazer um Edge Event Listener, ou seja, vai ter um escutador ali, que a hora que eu clicar nele, o evento de clique vai startar alguma função. Depois eu tenho o conteúdo, esse content aqui, se a gente for ver aqui no nosso HTML, é para poder preencher o nosso objeto, para aparecer o objeto inteiro ali visualmente. E por fim, o elemento imagem, que é esse elemento aqui, onde eu pego pelo ID,
para poder depois mudar a propriedade src para colocar o valor correto para poder mostrar a imagem do personagem. Beleza. Depois de explicado aqui o nosso setup, o que eu faço aqui agora, né? O mais básico para a gente conseguir, de fato, fazer uma requisição de uma API. Eu criei aqui uma const chamada FetchAPI, né? Que vai fazer ali uma requisição com a API através da função fetch. E essa função, né? E essa const recebe uma função como valor. Aqui já tem até um parâmetro chamado value, que vai ser o ID que eu vou pegar aqui do meu usuário. Tá bom. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou criar aqui uma const que vai guardar para mim o resultado da minha fetch. Essa função fetch é que vai lá na minha API e vai cutucar ela e falar assim: ei, API, traz aí tal resultado. Então vamos lá, eu vou guardar então essa brincadeira numa variável chamada result. Então tá aí, ó, result. E essa result vai ter para mim a função fetch. Fetch abre e fecha parênteses e aqui embaixo, aqui dentro, você vai colocar o quê, né? A URL de onde você quer pegar, de fato, a sua API. Aqui na documentação, eles mostram aqui bonitinho, por isso que é importante a gente dar uma olhada sempre na documentação, porque já vem aqui a bagaça pronta. Dentro do conceito de REST, aqui a nossa base da API, trabalhando, né, com as informações em JSON, vai ser esse link aqui, ó. Então, eu vou copiar esse link e eu vou colocar aqui bonitamente. Olha lá, ó. rickandmortyapi.com/API. Beleza. É isso aqui que eu preciso para poder fazer as minhas requisições à minha API. Essa daqui é a API geralzona. Agora é o seguinte, deixa eu aumentar aqui, ó. Eu quero pegar os personagens. E aqui tem tudo, por isso que é importante sempre a gente olhar a documentação das APIs, né? Cada API vai ter uma documentação diferente explicando como que os dados são armazenados ali. Para poder pegar os personagens, ele traz aqui para mim o seguinte, ó. Você vai usar o endpoint /character no final do nome aqui, ó, rickandmortyapi.com/API/character. Então, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Lá no meu código, eu vou colocar /character. E por quê? Porque a brincadeira é a seguinte, ó. Ó, pegue um personagem só, né? Um personagem só, exatamente isso que está escrito aqui. Você pode pegar um personagem só, adicionando o ID como um parâmetro. Então, olha lá, ó, no fim das contas, o seu endpoint, né? A gente chama de endpoint, é o URL final ali, né? Simplificando aqui para você. Eu tenho aqui tudo character /2, que é através do ID. Então, se eu colocar /2, vai vir o Morty Smith. Se eu colocar 3, vai vir outro. Se eu colocar 4, e assim por diante. Vamos fazer o teste aqui, ó. Eu vou copiar essa URL, eu vou jogar aqui direto aqui no meu browser. Ó. Jogando aqui o character /2, tá vendo o que ele retorna para mim? Ele retorna um objetão cheio de informações, cheio de propriedades, chaves e valores, onde eu vou poder depois manipular esse objeto. Se eu colocar aqui, ó, então lá, ó, nome é o Morty Smith. Se eu colocar aqui 209, sei lá, ele vai trazer outro personagem. Então lá, ó, pelo ID 209, long, bababá, Morty. Tá aí. Então tá aí, ó, essa aqui é a brincadeira. Portanto, no fim das contas, deixa eu ajeitar aqui de novo. O que eu quero é isso aqui, character / alguma coisa. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Lembrando sempre, né, que esse número aqui vai ser exatamente o valor que a pessoa vai colocar aqui nesse input. Então, qual que é a brincadeira? Essa parte aqui da minha API, né, do meu link, vai ser variável. Se ele vai ser variável, então eu vou colocar aqui, ó, ao invés de usar aspas, eu vou usar o sinalzinho de grave, né, para poder abrir string literal aqui, e eu vou colocar $bigodes, onde vai me permitir colocar uma variável. E aí eu vou colocar justamente aqui a variável value, que vai ser o parâmetro que eu vou receber para essa função. Então eu vou arrumar algum jeito aqui de, assim como eu já fiz, né, de capturar
qual que é o valor desse input aqui, e o valor desse input vai ser passado para essa função fetchAPI como um parâmetro. E aí, a hora que ela for chamada, ele vai completar esse link e aí vai fazer a brincadeira acontecer de fato. Olha aí, ó. Melzinho na chupeta, como diria o outro. Tá bom, fiz isso aqui. Vamos fazendo por partes aqui, que é importante da gente ir entendendo o que acontece. Se eu colocar um console log aqui, result, tipo, vamos ver o que é que acontece nessa função fetch, quando essa função fetch aqui ela é executada. Então, eu vou chamar essa função fetchAPI e vou passar aqui com o valor 1, por exemplo. Só para a gente ver aqui o que vai rolar. Salvei, vamos ver aqui no nosso console, vou inspecionar aqui o meu código dentro de console. Olha que beleza! Deixa eu dar um zoom aqui para poder a gente ver melhor. Ele traz para mim um negócio chamado promise. E aí você provavelmente já ouviu falar esse negócio de promise, né? E aí vamos abrir essa parada aqui, promise, né? Que é uma promessa. O meu fetch, essa função fetch, ela me promete entregar alguma coisa. E aí o que ela me entrega? Ela me entrega uns negócios aqui meio esquisito, ó. Dentro de promise tem aqui algumas coisas. Dentro aqui de result tem algumas outras coisas e tal. A URL tá aqui, ó. Que é a parada que eu criei. Ó, ficou certinho, ó. Rick and Morty /character /1, né? Que foi o que eu passei aqui como parâmetro e tal. A resposta. Aí não sei o que. Falou assim, mas caramba. Não veio de fato ali o que eu queria. Que era o nome, que era o personagem, a imagem do personagem e tal. Porque ainda esse negócio aqui ainda não tá pronto. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso, nesse caso aqui, uma das formas da gente usar é o ponto .den, que é o seguinte, ele fala assim, ó, você me promete que você vai me entregar alguma coisa? É isso que a promise ela entrega, né? É uma promessa que ela vai entregar alguma coisa. A hora que você entregar, então, né, o den vem de então você vai fazer uma coisa para mim. É isso que a gente está falando aqui. Eu vou ficar indo e voltando aqui toda hora nesse troço aqui para poder a gente ficar numa situação mais interessante. Ao invés de deixar nessa mesma linha, eu vou dar um Enter aqui para a gente continuar depois aqui na linha de baixo, mas esse ponto .den ele vem aqui da saída do fetch. Então, eu vou criar aqui um parâmetro chamado, normalmente a gente chama de res, né, de response, né, de resposta, que vai ser a resposta da minha função fetch. E aí, essa resposta, eu preciso que seja no formato JSON. Essa que é a ideia. Ele vai vir para mim um negócio esquisito. Mas eu preciso que seja do tipo JSON, um objeto JavaScript. Então, para poder fazer isso, eu coloco um ponto nessa resposta da minha função aqui, fetch, e passo para JSON. Chamo assim, ó, eu quero JSON, e abre e fecha parênteses, porque esse ponto JSON é uma função também. Beleza. Fiz isso aqui, o que eu posso... Ó, salvei aqui de novo. Ele já trouxe aqui para mim uma promise de novo ali, pendente e tal, não sei o quê. Eu posso colocar aqui também um console log para a gente ver o que isso aqui ele está retornando. Então lá, ó, vamos ver, ó, console. É sempre legal usar os console logs aqui, porque a gente vai vendo o que está acontecendo e vai entendendo a brincadeira. Então tá lá, ó, promise e tal. Ele tá ainda capengando, ele não entendeu ainda direito o que eu quero fazer. Beleza. Eu coloquei aqui que eu quero que ele seja um arquivo JSON. Ok. Beleza. Ainda tem mais uma coisa. Porque daí ele fez esse arquivo, né, ser passado por um arquivo JSON aqui. E aí, ele também é uma promise. Olha lá, ó, ele mostra pra gente que é uma promessa. Então, eu prometo que eu vou te entregar um arquivo formatado para objeto JavaScript. E aí a gente faz mais um ponto dentro, que é o seguinte, fala assim, ó, beleza. Então, depois que você fez isso aí tudo, então a gente vai pegar as informações, eu vou chamar de data aqui. Claro que você pode, como você bem sabe, chamar do que você quiser esse parâmetro.
Mas é legal a gente usar, às vezes, os mesmos termos que a comunidade usa para poder não ficar um negócio muito aleatório demais. Normalmente é aqui, né? Desse jeito. Uma response, né? Um response, uma resposta primeiro do JSON. Então trouxe para JSON, então o data vai ser os dados ali de fato. Então esse data é o que eu quero mostrar aqui para mim. Então eu posso abrir aqui bigodes e fazer por exemplo, um console log de data. Vamos ver aqui, ó. Ó, ó, olha só. Agora percebe que ele está trazendo para mim o objeto do jeito que eu queria, com as informações, ó. Quando que foi criado esse personagem, os episódios, que vai ser um array, um vários, né? Então aqui, nesse caso aqui, que é o 1, ele traz aqui o Morty, né? Ele participa de todos, né? Praticamente, os episódios e tal. Gênero, ID, papapá, localização. Aqui, de fato, ele trouxe os dados. Então eu consegui agora resolver minha vida. Então eu vou tirar esse console log aqui, deixar só o data. Então, ó, tá vendo que ele demorou um pouquinho? Eu vou rodar aqui de novo, só pra você, ó, salvei. Às vezes ele dá uma engasgada. E por que ele dá essa engasgada? E é por isso que a gente usa uma promise. Porque ele promete que ele vai te entregar alguma coisa. Aqui começa aquele esquema do conceito de código assíncrono. Onde eu vou lá, eu peço e eu fico esperando acontecer alguma coisa, aí traz, aí depois que traz, aí então eu faço alguma coisa, aí então eu faço outra coisa. Porque senão não dá tempo de me trazer as informações e eu fico sem ter as informações que eu queria. Então aqui, dando uma recapitulação, eu fiz aqui um fetch. O resultado desse fetch, a hora que ele pega esse fetch como promise, então eu transformo esse resultado no objeto JavaScript em JSON e ele também é uma promise. Por isso que ele também vai fazer alguma coisa e vai esperar uma saída. A hora que eu tiver de fato essa saída, então eu tenho dados e aí eu tenho de fato o meu objeto. E aí, tendo esse objeto, eu tenho como manipular esse objeto da forma que eu quiser. Só trouxe aqui o console log para vocês verem, né? Para você ver que dá para fazer isso. Então vou mudar aqui vou pro 10, ó. A ID 10 é o Alan Rails. Então, ou seja, eu estou de fato conseguindo fazer a manipulação aqui dessa API. Eu faço a requisição, ela me retorna de forma dinâmica através da chamada da API, passando aqui o valor como parâmetro de qual que é o ID aqui, né? Qual que é o endpoint final daquele personagem. Ok, show de bola. Agora, o que eu preciso fazer? Essa função aqui, eu vou continuar colocando aqui o console log data para poder a gente ir vendo aqui o que está acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, se eu quiser só data.name, eu quero só o nome do personagem. Olha lá, ó, ele traz para mim só o Alan Rails, que é só o nome. Então eu vou trazer aqui o 106, sei lá, vou salvar aqui, ó. Ó, tá vendo que ele demora um pouquinho e apareceu? Porque a gente está fazendo uma requisição fetch em uma API que está externa, que não está sob meu domínio, então isso vai demorar um pouquinho. Por isso que eu preciso usar código assíncrono. Então eu fico esperando a resposta. Respondeu? Então converte para JSON. O JSON ele também é uma promise, então aí você me traz os dados e ele trouxe aqui para mim que é o Dr. Schmidt. No caso aqui o personagem de ID 106. Show! Tá vendo que a gente está colocando todo esse rolê aqui, ó, do fetch dentro dessa variável result. Só que isso aqui tudo está dentro de uma função, que é a função fetch API, que precisa ter algum retorno. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa função aqui, ela vai me retornar. Essa daqui que tem o data, vai me colocar aqui. Deixa eu tirar o ponto name aqui, porque eu quero o objeto inteiro, só para a gente ver aqui no console, tá dando certo. Eu quero que ela me retorne o data. Então ela vai me retornar o data. Beleza. Aí esse return aqui do data vai ficar armazenado no result, que é essa const aqui. Beleza. E aí eu tenho a fetch API. Então, portanto, eu vou fazer aqui um return de result, que é a variável que eu chamei ali em cima. Ou seja, toda vez que eu chamar essa função aqui, ela vai me retornar o resultado que vai ser
os dados ali, o objeto daquele personagem específico. Show de bola. Agora, eu não quero fazer isso aqui, eu quero que ele traga de acordo com o que o meu usuário aqui colocar. Então, eu coloquei lá o 5, vai. Eu cliquei no vai, eu quero que seja preenchido aqui os dados e tudo mais. Então, agora entra a brincadeira aqui do meu Add Event Listener. O meu botão Go, que é esse aqui, que foi capturado, a hora que eu clicar nele, o que ele vai fazer? Aqui eu tenho que pensar o seguinte. Bom, a hora que eu clicar nele, eu preciso pegar o valor que foi colocado aqui. Esse valor vai ser passado para essa função fetchAPI como esse parâmetro value, para poder preencher aqui o meu endpoint. Show de bola. E aí eu quero mostrar o meu data aqui nesse espaço. Então, no fim das contas, eu vou querer preencher essa tag aqui chamada pre. Então, ela está sem conteúdo nenhum. Eu vou colocar conteúdo nessa tag e também vou colocar um src aqui na minha imagem. Ou seja, eu vou fazer manipulação no meu DOM aqui da minha página. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma const. Eu vou chamar de result aqui também, que é o resultado final dessa brincadeira, que vai ser a chamada da minha função fetchAPI. Então aqui, quando eu clicar, eu vou chamar essa função fetchAPI e eu vou passar o valor ali como parâmetro. Como é que eu passo esse valor? Eu já fiz aqui a captura do elemento character ID, que é o valor que esse input aqui vai pegar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o character ID ponto value, ou seja, o valor que aquele input foi colocado aqui, e eu vou guardar essa informação dentro dessa variável result. Só isso aqui. Dessa forma, eu já chamo a minha função fetchAPI e já faço ela funcionar. Então, olha só, a hora que eu colocar aqui, ó, 3 e clicar no vai, é que é muito rápido, ó. Cliquei, ele aparece aqui, ele apaga, tá vendo? Esse é um problema que a gente tem que resolver. E a gente consegue resolver isso, né? Porque eu não quero só piscar e sumir, né? Desse jeito fica como sendo, como é dentro de um formulário, que eu coloquei aqui esses elementos, eu clico no botão, ele exibe para mim rapidamente e já atualiza a página. Eu não quero que isso aconteça. E aí eu vou utilizar então o prevent default, que ele vai executar a minha função toda, mas ele não vai dar refresh na página, ele vai ficar parado ali, estático, até se eu quiser, eu atualizo a página e tal. Para isso, eu vou precisar do event aqui dessa função. Assim como a gente usa bastante o event.target, né? O target ali como sendo uma parte do objeto que ele vai trazer aqui para mim e tal, né? Na manipulação do DOM, eu vou utilizar o event.preventDefault. Abre e fecha parênteses aqui, que é uma função, e beleza. Isso aqui vai prevenir o padrão, né? Ele vai prevenir o padrão, que é a atualização da página, e eu perco os dados ali visuais. Então ele vai deixar de fazer isso para mim. Então lá, ó, deixa eu colocar qualquer um, eu cliquei no vai, agora ele fica lá bonitinho. Então já está funcionando uma parte aqui da brincadeira, né? Eu vou colocar outro aqui, vou colocar o 10. Ó, chamou de novo, trouxe o 10, é outro personagem e tal. Ficou aqui no meu console e não atualizou a página, ficou ali paradinho devido ao Prevent Default. Show! Agora eu preciso continuar a brincadeira, que é, agora eu preciso pegar esse valor, eu preciso pegar esse valor aqui, que ele me retornou, e preencher aqui na minha tela, para aparecer aquele negócio ali escrito. Ou seja, eu vou mudar alguma coisa no meu DOM. O meu DOM aqui, o meu conteúdo, esse content, é justamente o elemento aqui que eu tenho a minha tag pre, né? Que eu vou colocar o pre, que vai colocar aqui esse valor que vai ser esse objeto aqui. Então vamos lá. Dentro de content, que é aquela captura aqui que eu fiz pegando pelo ID lá em cima, ponto. A gente tem uma específica chamada text content. Aqui eu vou usar esse valor. Eu vou até colocar o inner HTML aqui só para vocês verem a diferença. Se eu coloco o inner HTML, isso tudo que eu estou fazendo aqui específico para a gente ter uma visualização mais bonita do nosso JSON, para não ficar um textão gigantesco e difícil de ver. Mas eu já mudo aqui, eu já vou mostrar dessa forma. O que eu vou colocar aqui, ó? Você tem que pensar o seguinte, o que eu quero mostrar aqui?
eu quero mostrar o result, que foi o que eu peguei aqui, que é o valor que foi recebido ao executar essa função toda. Se eu fizer desse jeito aqui, vamos ver o que vai acontecer, ó. Eu vou colocar aqui o result 3, ó. Ele já aplicou aqui para mim, só que ele recebeu um objeto. E como ele está recebendo um objeto, ele não me mostra aqui direto para mim dessa forma que eu estou fazendo, com o inner HTML. Então ele fica aqui, Object Promise, beleza. Mas e aí? Né? Agora, se eu colocar lá, por exemplo, só o name, vamos ver se ele, desse jeito aqui, ele traz para mim. Ó, ele traz como undefined, ele não entende o que está acontecendo aqui. Então, para isso, eu preciso resolver algumas coisas. Por quê? Eu estou recebendo um objetão. E esse objetão, ele é um objetão, ele não é um texto. A hora que eu for colocar aqui, ele não entende o que ele está recebendo, ele dá um undefined porque ele não tem a manha de resolver esse problema. Aí é onde entra o JSON.stringify, ou seja, eu vou receber um arquivo JSON. E por que ele é um JSON? Porque a gente fez essa conversão aqui em cima nessa função. Eu vou receber esse JSON, e aí esse JSON ele vai ser stringado, né? Ele vai ser transformado em string para que eu consiga colocar dentro de um elemento visualmente aqui falando pro meu HTML, e aí a gente conseguir ver através do DOM. Tá bom. Mas e aí, como é que eu faço isso? Então, olha só. Eu vou, ao invés de pegar aqui o result, eu vou fazer, então, o JSON. Deixa eu dar um espaço aqui, só para poder... .stringify. Eu abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu vou colocar o result. Ó, eu vou selecionar aqui esse result, vou colocar aqui bonitinho. Vamos ver se isso aqui já acontece alguma coisa diferente. Ih, olha lá, não. Ele pegou, ele transformou, mas ele trouxe para mim aqui um objeto vazio, né? Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ele trouxe um objeto sem nada dentro. Vou colocar outro aqui para poder ver, ó. Aqui ele traz bonitinho, mas na hora de colocar aqui em cima, ele não está conseguindo fazer isso aqui ainda. Se eu colocar desse jeito aqui, só que ao invés de ser inner HTML, colocar text content, né, um conteúdo de texto, vamos ver se ele já resolve. Ainda não. Fala assim, o que eu tenho que fazer então, meu Deus do céu? Ai, meu Senhor Jesus. Vamos colocar isso aqui dentro de string literal e isso aqui, portanto, dentro de $bigodes. $bigodes aqui, $bigodes aqui. Antes de colocar o text content, vamos trazer de novo aqui o inner HTML, só para ver se desse jeito aqui ele já muda, mesmo sendo o inner HTML. Não. Volta aqui pro text content, salvei de novo, vamos lá. Ainda não. Tá quase. Fala assim, ai, e agora? O que eu tenho que fazer? Já fiz isso aqui, eu vou colocar aqui o meu result. Só que eu preciso de mais uma coisa. Quando eu coloco isso daqui desse jeito e a minha tag é uma tag pre, né? Ou seja, se eu colocar aqui, ó, é um pre-element, né? Que ele vai trazer aqui um bloco de texto específico. Eu posso colocar mais parâmetros aqui. Então, primeiro, o que eu vou colocar aqui para ser exibido? Então, já está aí o que eu quero que seja exibido. O segundo parâmetro, eu vou colocar como sendo undefined. E o terceiro como 2, né? Para poder dar um espaço em 2 ali, um espaço de 2. E continua trazendo para mim essa bagaceira aqui errada. Fala assim, ai meu Deus do céu, por quê? Olha só. Lembra que eu falei sobre async await, que a gente usa async await de código assíncrono? A gente tem aqui o then nessa requisição aqui. Porém, quando eu estou utilizando a chamada da função aqui, eu não tenho um código assíncrono. E eu preciso que tenha esse código assíncrono. E por quê? Na hora que ele for mostrar aqui para mim, eu preciso esperar que a resposta seja construída primeiro, para depois eu colocar na tela. Se eu já coloco na tela direto sem esperar,
não dá tempo de receber essa resposta. Por isso que o código assíncrono é tão importante, porque a gente fica esperando a resposta chegar. Eu vou resolver isso aqui da seguinte forma. Essa função que vai ser executada com o meu clique do Add Event Listener, eu vou colocar aqui o meu async. Ou seja, eu estou falando que essa função aqui é uma função assíncrona. Fala assim, ó, vai acontecer, não é em tempo real ao vivo, vamos dizer assim. Ele vai ser assíncrono. E eu vou ficar esperando o meu Fetch API acontecer e me dar o retorno. Então eu vou colocar um await aqui, ó. Então vamos lá, salvei aqui a minha informação, vou colocar e olha lá que beleza. Agora ele trouxe. E por que agora ele trouxe? Porque agora deu tempo do meu código assíncrono fazer o que ele deveria fazer, receber a resposta e enviar para o meu Add Event Listener. Antes não estava dando tempo. Então aqui, ó, desse jeito ficou bonitinho. E esse stringify aqui é o que faz aparecer desse jeito. Se você não fizer dessa forma, vai aparecer uma string gigantesca aqui, zoada pra caramba. Então, desse jeito, junto com a tag pre, a gente consegue deixar um objeto aqui bonito, né, de visualmente falando e tal. Então, ó, vamos fazer uma outra requisição aqui, ó, 6, olha lá, trouxe outro personagem. 9, trouxe outro personagem, ou seja, está funcionando através do nosso código assíncrono. Show de bola. O que mais que eu vou fazer aqui? Ó? Eu falei que a gente ia mostrar a imagem do personagem aqui embaixo, né? A imagem é uma propriedade. Tá aqui, ó, é a propriedade image. Então, se eu conseguir pegar esse valor aqui, ó, então o valor dessa propriedade image, tá lá, ó, avatar 9.jpg, eu coloco essa URL aqui como o src da minha tag image e aparece aqui embaixo. Então é isso que eu vou fazer. Então, ó, o meu elemento aqui da img é o image, então eu vou colocar aqui, ó, image.src, ele vai receber o valor do quê? Que valor que ele vai receber? Ele vai receber o result, que é o meu objetão inteiro, ponto .image, né? Só que eu não posso colocar aqui direto. Então, assim como a gente não podia fazer aqui, ó, por isso que eu coloquei dentro de string literal, né? $bigodes, aí eu consigo colocar, porque isso aqui depois vai ser convertido para string, né? Então ele mostra aqui dessa forma. Então vamos lá, ó, $bigodes, né? Ou chaves para pessoas não íntimas. E aqui eu vou colocar o result, que tem meu objeto inteiro, ponto image, que é o nome da minha propriedade. Então, coloquei aqui a brincadeira, beleza. Vamos tentar ver aqui se já está funcionando. No 2, olha lá, ó, trouxe aqui o Morty Smith, que é esse personagem aqui, ó. Olha lá que beleza. Vamos colocar o 345. Vamos dar um vai aqui, ó. Olha lá, o Teacher Rick. Tá aqui o objeto e tem a imagem dele aqui embaixo. Então, desse jeito, eu consegui, portanto, fazer uma requisição de uma API com fetch. Então, ele vai lá, através aqui do meu parâmetro velho, ele completa o meu endpoint. Eu fico esperando a resposta dessa API. E aí, quando essa API responde, eu vou converter essa resposta em um objeto JSON, um objeto JavaScript, uma notação de objeto JavaScript. Quando essa função aqui, que é uma promise, que é assíncrona, responder, ou seja, ela de fato converteu, ela transformou em JSON, então eu vou ter aqui os meus dados, que são o meu objeto aqui de fato. Retorno esses dados e aí eu tenho aqui a minha função Fetch API funcionando. Quando eu clico no botão, vai aqui, ó, depois de preencher qual que é o ID que eu quero, eu preciso que essa função toda aqui de chamar a função e esperar essa função me retornar seja assíncrona também para dar tempo dela me retornar e eu poder popular as minhas tags aqui para poder aparecer no meu HTML. Eu coloquei aqui o Prevent Default para ele não sumir aqui, para poder dar uma piscada e evaporar. Coloquei aqui o await no Fetch API, então chamei aquela função lá em cima, passei aqui o characterID.value, que é o input, que é o valor do input que a pessoa colocou aqui. Beleza, guardei no result.
Depois que eu coloquei aqui, o que vai ter no result? Meu objeto inteiro, que é o meu data que foi chamado aqui na minha Fetch API. Top. Depois eu preciso popular aqui essa minha tag para poder mostrar o meu objeto inteiro. Utilizei aqui o text content, fiz um JSON.stringify, porque eu estou recebendo um JSON inteiro, um objetão inteiro, eu estou passando isso aqui para uma string, e essa string vai ser do quê? Ela vai ser formatada de tal forma que ela fique bonitinha aqui, ó. Cada 2 espaços ela dá um enter aqui para poder ficar bonito aqui visualmente, né? Estilizado aqui o meu objeto para ficar melhor. E no final eu pego a minha imagem, mudo a propriedade src, que originalmente vem vazia aqui, ó, sem nada, e passo o valor do result.image. Lembrando que o result aqui nesse momento, a hora que ele for chamado aqui embaixo, ele já recebeu o meu JSON, portanto é só manipular esse objeto da forma que eu quiser. E aí posso usar através de dot notation ali quando ponto image. Pego aqui, então, portanto, esse endereço aqui, ele passa para o src ali da minha tag, e aí aparece aqui o personagem bonitão aqui embaixo. Vou fazer mais um aqui, o 400. Vai. O 400 é o Giant Judge, né? O gigante juiz. E aí tá lá, ó, onde que ele aparece. No caso aqui ele está vivo, né? O status vivo. Então várias informações interessantes. Isso aqui é só um filtro, porém a base de você fazer uma requisição de API utilizando o fetch no JavaScript vanilla, o JavaScript puro. Lembrando, hein, galera, esse é o primeiro vídeo dessa série, eu vou fazer ainda uma continuação nessa brincadeira para a gente realmente fazer aqui uma aplicação onde vai fazer vários filtros e tal, que vai com certeza ajudar vocês a aprender de uma vez por todas a manipular APIs, que é uma habilidade muito importante dentro do desenvolvimento. Então, se você gostou, deixa o like aí, ajuda nós. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que também estão aprendendo a mexer com essa brincadeira. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, hein? Ó, tô de olho. E todas as informações estão aqui embaixo na descrição. Esse código também está lá no meu GitHub, o link está aqui embaixo também. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e tchau!